criança, eu preguei igual criança. Eu preguei como criança. Quando eu era criança, eu pregava, desculpa. Eu pregava. Errei pra caramba. Tem coisa que eu penso, meu Deus, eu não deveria falar o que eu falei. Quando criança também já entregou umas profecias assim? Entendeu? Não tinha muito assim profecia, naquela época era diferente, né? Entendeu? Mas já falei profecia. Eu já vi alguém dar glória a Deus, que ia dar glória a Deus igual a pessoa. Tinha uma glória a Deus, eu gritava igual irmão. Já imitou alguém, algum pregador? Já, o meu pregador que eu quero ver era o Gilmar Santos. Quase eu falei um dia, meus amados irmãos, eu, pastor Gilmar Quase. Não vou pregar Depois mais. eu vou continuar. Entendeu? Era o sonho. Mas por Deus estar aqui, não fazia porque era um demônio, porque era um pilantra, porque era um sem vergonha. Eu amava o pastor Gilmar Santos. Hoje eu sou amigo dele. E às vezes é criança, se deixa levar. É influenciável, né? Então, hoje, não é melhor ele estar no altar? Agora, melhor estar no altar pregando a verdade, falando de Deus com verdade. Não passo, ele sabe disso, não passo pano. Até errando, mas buscando corrigir. E aceitar. Porque não adianta você errar e não aceitar a correção. Eu sou o primeiro a ir para a rede social e falar, não aceita. Agora, eu não posso também chegar aqui e bater nesses líderes grandes que estão batendo nele. Eu tenho que respeitar esses líderes. Pode citar, se você souber alguém, que eu falo aqui, já que eu vou lá, vamos tirar. Os grandes? Quem? Que fala, cita, ele é inteligente, mas é não sei o quê. Eu tenho que respeitar o líder. O pastor Silas Malafaia falou agora, recentemente, ele é um... Eu sou desse falar mal do pastor Silas Malafaia. Ele é inteligente, mas não uma não é farsa. pela eloquência dele. Ele tem mais estrada de vida que eu. Tem mais estrada de vida do que eu. Agora ele falou para a imprensa. Será que não houve um corte também? Não sei. Mas eu respeito o pastor Silas Malafaia. É que o pastor Silas, ele falou que ele é inteligente, mas é uma farsa, não porque o menino quer, mas porque está sendo manipulado. Eu não peguei. Eu li a matéria. Por isso que eu falo que eu não posso, às vezes, falar por um trecho, que eu não li a matéria. O pastor Silas é um homem que eu tenho que respeitar. Eu tenho que respeitar. Amizades, às vezes, tem amizades que não são benéficas, que não nos ajudam. Mas o Miguel... Falando do Miguel, que o pessoal quer ouvir mais do Miguel também aqui, mas eu vou falar pouco do Miguel, quero ter outras coisas, falar de Deus aí. O Miguel é um menino de Deus. É um menino que tá. E a igreja, eu pedi para ter uma ajuda psicológica, tem uma psicóloga que está ajudando ele. Ele está frequentando psicólogo por conta disso tudo? Não, já antes, quando começou já lá atrás, é porque eu não preciso colocar, a igreja está indo. Precisa. Você imagina se fosse eu e você sofrer um ataque desse. Eu já estou sofrendo uns ataques, porque eu sou o pastor do Miguel, eu sou o mentor do Miguel, aí coloca um vídeo meu lá de trás, eu profetizando, e o Miguel fazendo, eu andando no meio da igreja, a pessoa coloca... O Miguel te imitando. Imitando, que está me imitando. Agora, tudo bem, não é melhor ele estar na igreja que estar no mundo? Agora vamos corrigir. Se tem excessos, esses excessos vão ser corrigidos. Um dia... Davi foi a Zinglag e ele era de Zinglag, o povo foi lutar contra Zinglag e no meio do caminho com 400 homens ele achou um amalequita caído, o soldado estava prestes a morrer, por quê? Estava ferido, os amalequitas abandonou, não serve mais, feriu, machucou, não serve mais. O Miguel, para algumas pessoas, ele virou um leproso, ele virou um demônio, ele virou o Exu Mirim. Para algumas pessoas, o Miguel virou uma perturbação. Mas lá atrás, quando ele não tinha nada, todo mundo é um homem de Deus. Agora ele estourou a bolha. Então, o ímpio está falando do Miguel. O crente está falando do Miguel. Mas, deixa eu falar para vocês, eu como pastor, eu não posso, é igual o judiciário quando vai julgar alguém, ele não vai julgar a pessoa pelo que a mídia está falando. Eu vou tratando, isso aqui pode, isso aqui não pode, cuidado, vigia. Você errou aqui, precisa corrigir. Exatamente, tem que ser assim. Tem até uma pergunta dentro desse contexto aí, do Evandro, do Papo de Canal, ele mandou assim, pastor Marcinho, o senhor sempre foi de acordo com a agenda do Miguel? Seu recente pronunciamento ficou parecendo como se estivesse tentando se livrar de alguma culpa e que só fez a reunião que disse ter feito por causa da repercussão que o caso ganhou. Qual o nome? Evandro. Qual canal?
Não. Evandro, Deus abençoe. Obrigado, que pergunta boa. Boa, né? E me ajuda até a pronunciar aí. Sempre teve, primeira pergunta, sempre teve de acordo com a agenda do Miguel? Não. Com a agenda corrida que ele tem? Um pastor que não pode, né? Às vezes tinha gente que ele vai, eu falando, você não vai, você vai ficar na igreja. E ele ia? Não. Ele obedecia quando falava? Sempre. E outra, você tem que sempre acompanhar do seu pai e de sua mãe. É responsável alguém que seu pai e a sua mãe autorizar. Um tutor. Um tutor. Responsável. Entendeu? Não tem que ter, não pode. Com a outra? Aí ele continuou dizendo, seu recente pronunciamento ficou parecendo como se estivesse tentando se livrar de alguma culpa. Não me pronunciei em nada, só dei uma entrevista ao Assembleia de Valor. Não me pronunciei em nada. Eles perguntavam se o tutor do Miguel, os pais dele. Meu pronunciamento vai ser dia 12, para a igreja que eu sou pastor. Eu primeiro dei uma satisfação à igreja que eu sou pastor. Então, eu estou pastor, perdão. Não há um sentimento de culpa por essa repercussão negativa do Miguel no senhor? Não há um sentimento de culpa? Teria se eu induzisse ele, se eu usasse ele para enganjar a igreja. Seria muito fácil. Que hoje, onde ele vai estar arrastando um povo e tudo, dou um culto para ele dirigir, entendeu? Coloco tudo. Não tem nenhum sentimento de culpa, porque eu trato ele como membro. E outra coisa, chegou agora, tem outros irmãos que estão na igreja lá há muito tempo, não pode jogar, porque chegou agora, que está na mídia, toma, Miguel. Então, o senhor não está por trás do que as pessoas estão dizendo, inclusive o pastor Silas Malafaia falou que tem pessoas por trás manipulando, e muitos canais estão dizendo que ele é um menino que está sendo manipulado por pessoas. Que seria só um fantoche. Que ele seria um fantoche. Então, o senhor não está o manipulando de alguma forma? Jamais. Jamais. Até porque eu fui a primeira pessoa a conversar com ele, e ele sabe disso. Quando eu cheguei para ele e falei, eu não aceito a igreja, você viajar, você fazer isso. Quando ele começou, é natural que você goste de mim, ele me chama de pai até, você gosta de mim, mas você tem que ter a sua característica, o seu ministério, do jeito que Deus te usa. É normal. Apesar que você vai numa igreja aí, tem igreja que a mesma língua estranha, todos falam igual. Ou o mesmo jeito, estilo, né? Tem algumas igrejas aí, qualquer tem a mão assim, igual, ninguém fala. É aquele coisa da mídia. Mas esse menino vai crescer, ele vai aprender. Ele vai aprender lá na frente. Agora, tem que querer, tem que ouvir. Mas eu não me sinto culpado, porque até então não faço isso. E é crime. E é crime fazer isso. Existe uma lei, um artigo que acaba protegendo os adolescentes de sofrer abuso psicológico ou manipulação de adultos a fim de ter lucros em cima, né? Igual a pessoa escreveu agora que eu defendo as mentiras deles. Dele. A pessoa fala, defende a mentira dele, não estou defendendo. Primeiro que eu não sou seu pastor. Eu sou o pastor do Miguel.